Então a vida é a expressão sublime e enigmática da divina sabedoria que a elegeu para o processo da evolução do psiquismo até o encontro da sua realidade divina. Dentro desse raciocínio admirável do Dr. Cressy Morrison, perguntaríamos o que é a vida. Os dicionaristas são unânimes em dizer que a vida orgânica é tudo aquilo que pulsa, que assimila, que se reproduz. No entanto, Claude Bernard, o admirável biólogo francês, fazendo uma análise da vida, dizia que a sua complexidade é tão grande que ele se recusava a defini-la. Antes dele, Santo Agostinho, examinando a probabilidade da vida e o seu mistério, entre aspas, asseverava que a vida encontra-se imanente e transcendente no planeta terrestre e, por certo, em todo o universo. Mas se nós perguntarmos a um filósofo o que é a vida, ele nos apresentará uma ideia dentro da escola de pensamento a que se vincula. Se interrogarmos a um psicólogo, a um artista, a qualquer indivíduo, cada qual irá defini-la dentro da angulação das suas possibilidades emocionais e intelectuais. No entanto, a vida, conforme nós a entendemos no momento, é um milagre que se operou desde o momento quando da Via Láctea separou-se uma grande massa dirigida por Jesus Cristo para passar um período de hibernação e de resfriamento no que seria o globo terrestre. E à medida em que a matéria em combustão, todos os minerais apresentando uma temperatura elevadíssima, à medida que se afastava do núcleo central, e havia uma mudança climatérica naquela imensa geleia, subitamente assevera o Espírito Emmanuel, através da veneranda mediunidade do apóstolo Francisco Cândido Xavier, em A Caminho da Luz, caem fascículos de luz sobre aquela imensa geleia que é o psiquismo divino, dando início à criação. Criação essa que terá início aproximadamente há 2 bilhões de anos, quando as ondas dos oceanos, golpeando as rochas derivadas dos imensos vulcões, conseguiu fazer que se libertassem as primeiras moléculas de carbono e de açúcar que desceram à profundeza abissal das águas oceânicas, ali dando início às primeiras organizações unicelulares. Mas, à medida em que os milhões de anos se passaram, aqueles organismos unicelulares aglutinaram-se em organismos pluricelulares, em colônias de polipeiros, e mais tarde, apoiando-se na sensibilidade ainda grotesca das rochas oceânicas e cravando a sua percepção para absorver nutriente, surgiram as primeiras algas marinhas, dando início à gloriosa cadeia do processo antropossócio-psicológico. Daquelas algas marinhas vão surgir as primeiras formações vivas de natureza animal, passando pelas variações e adaptações dos peixes, dos batráquios, dos répteis, a adaptação na superfície enxuta, transformando as suas organizações respiratórias nas bases pulmonares para a absorção do oxigênio do ar, e logo depois aparecendo os animais quadrúpedes, as aves, e depois, na escala estequiogenética, o surgimento do Pithecanthropus erectus, do Homo sapiens, sapiens, e na atualidade do Homo virtualis. Todo este processo sob
o milagre do amor de Deus, em que o seu psiquismo, dando origem à vida, fazia que se fosse desdobrando esse psiquismo que dorme na pedra, que sonha no vegetal, que sente no animal, apresentando o instinto, graças ao cérebro e ao sistema nervoso embrionários, para poder exaltar-se na criatura humana, no momento da conquista da inteligência, da razão, da aquisição da consciência, que nos faz diferentes dos nossos irmãos, os animais ditos inferiores. Para podermos entender esse milagre extraordinário, as duas teorias básicas do criacionismo e do evolucionismo vêm em luta contínua desde há séculos. No século XVIII, por exemplo, Buffon, Erasmus, Goethe experienciavam uma realidade para explicar o processo evolutivo, discrepando da mitologia bíblica. Mas foi por volta de 1808, quando Jean-Baptiste Lamarck apresentou a sua filosofia zoológica, que surgiram duas teses para explicar as mudanças, o processo evolutivo que o admirável antropólogo sintonizou como sendo aquela de natureza hereditária e aquela outra de natureza mesológica. Mas ambas confundindo-se através da hereditariedade dos fatores climáticos que proporcionam modificações necessárias para a adaptação, para a vida, fazendo que os órgãos que perderam a função sejam ultrapassados e novos órgãos, sob a ação da consciência dos neurônios cerebrais, adquiram a docilidade para captar as ondas transcendentais da sua realidade divina, de onde se origina a vida do ser humano. Foi mais tarde, porém, por volta de 1859, que Charles Darwin apresentou em Londres, na Sociedade Dialética, a sua teoria da evolução, procurando, depois de estudar a variedade das plantas e dos animais, as diferentes mutações, a diversidade das formas, com a notável teoria evolucionista, que a vida pode ser realmente considerada em termos de ciência acadêmica. Nada obstante, o admirável esforço de Darwin, Alfred Russel Wallace, teve a oportunidade de chegar às mesmas conclusões, bafejado pelas luzes sublimes da doutrina espírita militante que era esse notável Russel Wallace, que teve a oportunidade de dizer: eu era um materialista tão convicto e tão completo, que na minha imaginação não havia lugar para uma existência espiritual, mas os fatos são imperiosos. Tornei-me espírita, porque contra fatos não existem argumentações. Havendo tido a coragem de renunciar à glória de apresentar a sua teoria da evolução, Darwin recebe dele a generosidade de tornar-se o pai do evolucionismo, no gesto de renúncia dos mais admiráveis para o notável investigador como o próprio Russel Wallace. Foi, no entanto, no dia 26 de junho do ano 2000, no Salão Leste da Casa Branca, em Washington, quando o presidente Bill Clinton encontrava-se diante de uma cadeia de televisão, de várias emissoras de rádio, com um telefone diretamente ligado a Londres, com o primeiro-ministro da Inglaterra na época, Tony Blair, que se daria o instante glorioso da decodificação do milagre da vida.